Ora, muito bem, muito obrigado, bom dia a todos, muito obrigado pela presença de todos. Este será o ponto de arranque, espero eu, embora tenhamos já muitos trabalhos feitos, muitos preliminares bem estruturados, para conseguirmos, dentro em breve, termos um plano em Lisboa em relação a esta temática das alterações climáticas e aquilo que é preciso, que é adaptarmos a cidade a esta imprevisibilidade que são as alterações climáticas. Eu tenho-me entretido, não neste âmbito, mas noutros âmbitos, a perceber este território de Lisboa e desculpe a minha ignorância, mas de facto, se formos recuando mais de milénios, eu não fazia ideia que Lisboa já teve colado ao Polo Sul, há 450 milhões de anos. E que depois, pelas diversas atividades de avanço e recuo do mar, atividade vulcânica, e pelas próprias transformações das placas continentais, subidas do mar, descidas do mar, idades do gelo, tudo se foi alterando sempre por causa de alterações climáticas. Em Lisboa já houve, já foi este sítio, antes mesmo de nós existirmos homens, já foi ter um clima tropical, que é absolutamente extraordinário e temos vestígios disso. Vale a pena ir visitar o Museu Geológico já agora, porque aí conseguimos identificar como é que nós fomos evoluindo, nós, território, fomos evoluindo ao longo destes milhões de anos. Tivemos, por via disso, corais e recifes absolutamente extraordinários aqui em Lisboa e os vestígios de conchas de uma série de elementos são prova disso. Há um elemento, depois já no Miocénio, a nossa vegetação era completamente diferente agora, para citarmos um pântano que nós vemos em alguns filmes dos Estados Unidos da América ou de outros, como crocodilos, hipopótamos, por aí fora. Foram coisas que foram evoluindo ao longo destes milhões de anos. Vale a pena ir ao Museu Geológico e ver uma cabeça de crocodilo que está ali, que foi encontrada em Chelas. Imagina, a paisagem de Chelas não era nada desta que temos hoje. O relevo e a orografia de Lisboa foi-se transformando ao longo destes milhões de anos, até se chegar a esta forma que temos hoje, que é muito perceptível para quem conhece a geologia da cidade. E nós, felizmente, ainda preservamos alguns geomonumentos para percebermos as várias idades do nosso território, desde o Cretáceo até ao Miocénico. O Miocénico é talvez um dos mais ricos em termos de exemplares do mundo. Podemos ver as camadas sucessivas dessa evolução da Terra, nomeadamente neste território. Mas percebemos também, por essa evolução, a formação do Rio Tejo e das próprias ribeiras que foram, ou os próprios vales que foram se formando em Lisboa, e é tão simples percebermos como é que existe o alto do Chiado, tem outro nome, a Avenida da Liberdade. Depois da Avenida da Liberdade temos do outro lado a Colina de Santana, e portanto são tudo vales que se foram formando através destes avanços e recuos do mar e a formação das próprias ribeiras, do alto da Colina de Santana, passando por Martim Moniz, que é outro vale. No Martim Moniz temos depois temos a Graça e a Pena, a Graça não, a Graça e a Penha de França, também que fazem para o outro lado do Beato e de Chelas, outra depressão. E percebemos como é que se formou este território, percebemos também que ao longo de milénios
por esta ou por aquela atividade, muita dela também vulcânica, ainda hoje, se forem a Alfama, uma coisa que eu espero, agora ainda em março, tentar dar uma explicação um pouco mais consistente, ainda aparece água termal. Alfama quer dizer água termal. Ainda aparece água a borbulhar num dos edifícios da Câmara, água sulfurosa, o que é absolutamente extraordinário. Sabemos que existiam termas em Alfama, que dizia mesmo, Alfama quer dizer mesmo água termal, mas ainda hoje nós vemos a água a borbulhar debaixo de um dos prédios de Alfama, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. E ainda no século XX havia um médico que fazia tratamentos com essa água, num consultório ali, e havia balneários, onde hoje é uma loja de chineses, é extraordinário, como é que isto acontece. Havia um balneário que nós ainda podemos espreitarmos na rua ali, e espreitarmos para a loja, temos as colunas dentro da loja chinesa, que era um balneário que existia ainda no século XX para tratamento de várias. A água a cal, provavelmente, existe ali uma falha. Há quem diga que é uma falha que vem desde lá da Amadora e que atravessa por Alfama e que vai parar à fonte da Talha. Não sei se isto cientificamente pode ser comprovado ou não. O que eu sei, porque já vi, é que eu olho para o chão e vejo a água a ferver, a borbulhar num dos prédios que investiga a propriedade da Câmara. Isto para esta introdução, para vos explicar que nós agora também estamos num momento absolutamente... bem, isto foi evoluindo e a natureza foi-se adaptando e com o aparecimento do homem também foi modificando e moldando o território às necessidades humanas. Quem diria, era quando os romanos, com o seu poderio, pela primeira vez saímos dos montes e fomos para a planície, começámos a construir na Baixa, num vale, provavelmente hoje ninguém construiria. O que é facto é que a Baixa tem a construção que tem lá hoje, e não vamos agora ser mais papistas com o Papa e dizer que isto é um vale extraordinário, onde correm águas, onde há problemas de água, e não vamos destruir o património extraordinário que existe nessa ribeira de Valverde, que descia por ali abaixo, como pelo outro lado, que faz quase um Y para o Ribeirão dos Anjos. Depois é engraçado também perceber como é que isso foi mudando e como é que os problemas que hoje temos, que eram relativamente previsíveis há uns anos, tanto que todos os engenheiros hidráulicos e outros montavam a nossa estrutura de coletores com dimensões muito certas. Eu lembro de trabalhos desse grande professor que foi o Cestino, que tínhamos previsões, as cheias de 50 em 50 anos, as cheias de 100 em 100 anos, e os coletores eram formados exatamente com essa previsão, que era uma previsão nessa altura científica, que chegavam a esse tipo de medidas, porque o ciclo da pluviosidade, que é um dos problemas que temos agora entre mãos, eram relativamente previsíveis, porque faziam os coletores em determinadas zonas de cidade, porque era previsível que só havia uma cheia de 50 em 50 anos, ou só havia uma cheia de 100 em 100 anos. O problema que nós agora estamos a deparar é muito problemático, porque essa previsibilidade dos nossos extraordinários engenheiros da altura que estudavam, e geólogos que estudavam essa matéria, hoje a previsibilidade desse tipo de cheias é completamente diferente. Nós só nos últimos 2 anos já estivemos cheias, tais cheias que só aparecem de 50 a 50 anos, agora aparecem todos os anos. E eu estive outro dia em Bruxelas, sempre uma pequena introdução, estive outro dia em Bruxelas e não havia nenhum país que não estava alerta à imprevisibilidade que hoje acontece. Quer no norte da Dinamarca, ou na Dinamarca,
porque tinham tido problemas gravíssimos nessa semana, cheias que os locais não estavam preparados para as aguentar, quer no sul de Itália, quer em Lisboa, que aconteceu aquelas cheias que aparecem na televisão, com o Rossio inundado, etc. E, portanto, isto é um problema à escala mundial. Para não falar dos problemas gravíssimos que certamente irá acontecer com a subida das águas no Bangladesh, mais próximo a esse período, mas também em todas as cidades e os sítios com água perto, as zonas portuárias, nomeadamente Lisboa. É evidente que o risco da subida das águas, como depois tivemos aqui a ocasião de ouvir, é mais problemático no curto prazo em zonas como as zonas da Ásia, mas nós temos que ter a noção, temos que perceber estes cenários todos a médio e longo prazo. Porque a médio e longo prazo, provavelmente, Lisboa irá ter problemas idênticos do que vai acontecer nas cidades da Ásia se continuar a evolução da subida das águas como tem acontecido. Feita esta pequena abordagem semi-histórica, que no fundo apenas vem aqui reforçar a ideia de que vivemos em tempos incertos, e não vivemos em termos incertos só em termos climáticos, porque vivemos também em termos incertos sociais e económicos, porque todas estas problemáticas que nós vimos assistindo na Europa e do mundo têm um grau de incerteza enorme. As descidas do petróleo, os problemas sociais, os problemas de ajustamento, etc. Estamos, de facto, num mundo de incertezas. Há uma coisa que temos a certeza, é que as alterações climáticas são, de facto, uma das grandes preocupações das gerações futuras. E se nada fizermos, o cenário tende a agravar-se. Esta é uma realidade que temos de estar todos muito conscientes, quer os técnicos, mas principalmente os políticos. E os políticos, na medida em que têm que aplicar uma série de medidas para o futuro. E quando estamos ao futuro, estamos a falar mesmo das gerações futuras. Nós hoje temos que trabalhar a médio e a longo prazo. Porque os problemas que se prevêem, que apesar de serem imprevisíveis, nós temos de estar preparados para os enfrentar. Porque, como nas breves palavras que disse ao princípio, os fenómenos climáticos de facto são mais extremos. Eu dei o exemplo das cheias que tivemos em Lisboa nos últimos 2 anos, e o que eles relevam não foi o que aconteceu, foi precisamente eles serem mais extremos e mais frequentes. E esse é que é o problema, de facto, que nós hoje temos entre nós. E o problema das alterações climáticas nas cidades são implacáveis. São implacáveis em todos os níveis, como nós podemos perceber aqui em Lisboa, mas como no resto da Europa, praticamente, em todos os sítios, como estamos a acontecer agora, por exemplo, em Inglaterra. Depois é implacável porque, como sabem, nas cidades é onde vivem mais pessoas. E onde a densidade é maior. E, portanto, o problema torna-se mais grave exatamente por isso. É porque é onde vivem mais pessoas e, portanto, os riscos para as populações são muito mais graves, porque é onde vivem mais pessoas, onde a densidade é maior. E onde a exposição do risco, portanto, também é muito maior. Por outro lado, ligado às alterações climáticas, temos os problemas das ondas de calor, onde se é precisamente nas cidades que eles se agravam mais, porque, exatamente, pelo nível de densidade da construção, mas também das populações. Eu costumo citar um exemplo muito simbólico, mas muito engraçado,
mas dramática ao mesmo tempo, é que, por exemplo, no Jardim Constantino, que é um pequeno jardim urbano, a temperatura muitas vezes, no verão, é 5 vezes mais baixa, ou 5 graus mais baixa, que na Almeida de Reis. Apenas porque tem árvores, apenas porque tem um clima fresco. E isso faz-nos pensar que, de facto, o planear a estrutura ecológica da cidade em termos de verde é absolutamente essencial também para percebermos como é que podemos combater estas ondas de calor. Porque, de facto, a artificialização do meio construído produz alterações consideráveis na intensidade dos fenómenos, exatamente porque isto vai ter reflexão na absorção dos materiais dos edifícios e dos pavimentos que têm, ou que resultam, obviamente, esse tipo de ondas de calor. E a mesma coisa, como eu já referi, pelo excesso de pluviosidade. E, portanto, o volume necessário para provocar danos tende a ser menor numa cidade pela impermeabilização das bacias hidrográficas e pela construção. Em dezembro recente foi publicado o índice que avalia a resiliência nacional de 175 países, com base na respectiva vulnerabilidade às alterações climáticas e na sua rapidez de adaptação a inundações, tempestades e desastres naturais consequentes das alterações do clima. Portanto, que aqui, eu não vou referir muito a esse aspecto, nós temos outro problema, que é o problema sísmico, que, como sabem, Lisboa tem esse problema adicional em relação a outros territórios. No topo do ranking, em termos de adaptações a este tipo de imprevisibilidades, temos a Noruega, como país mais bem preparado para enfrentar as alterações climáticas. O Chad aparece como menos resiliente às alterações climáticas. Portugal, apesar de tudo, está no 20º lugar, posição que mantém desde 2012. É uma boa posição, mas não é uma posição que nos possa deixar ficar descansados e que seja um resultado que não implique este descanso, estamos num lugar que não implique que a gente não tenha os nossos planos em relação ao futuro, e exatamente porque temos que planear para médio e longo prazo, com medidas para curto prazo também. E, portanto, o município de Lisboa tem que se adaptar. E adaptar é um conceito que, empiricamente, já temos bem presente no nosso modo de funcionar. E temos porque nos apercebemos do problema e porque temos trabalhado nesse sentido. Lisboa, de forma intencional e estruturada, tem produzido diversas medidas de adaptação climática, fruto de diversas políticas transversais, quer com medidas de mitigação climática, quer com medidas de adaptação climática. E o caso paradigmático disto é o PDM 2012. E por isso é que é muito importante, e daqui a presença também do Paulo Paz, porque de facto o PDM, que no fundo foi um programa, um plano do diretor municipal transversal, em que todos os intervenientes na cidade tiveram um papel fundamental no seu desenvolvimento. E se analisarem esse PDM, nós invertemos a tendência do passado, que vinha promovendo o crescimento urbano em detrimento da reabilitação urbana, e este conceito de cidade potencia também o regresso à cidade, o usufruir das infraestruturas existentes, o promover a qualificação do espaço público para o peão, para o transporte público e para a bicicleta. Promover o trabalho, mais próximo da residência, a eficiência energética modificada, na iluminação pública, na semaforização e na eficiência da água. E defender, absolutamente fundamental, a salvaguarda de uma estrutura ecológica estruturante através de propostas calendarizadas que, passo a passo, temos vindo a executar. E responde assim aos problemas da mitigação e adaptação em simultâneo, vários dos quais alvo de propostas já em execução, como sendo a Estratégia Energética Ambiental de Lisboa e a adesão ao Pacto das Autarcas. Lisboa está já a executar um conjunto relevante de medidas de adaptação que surgem da implementação da sua estrutura ecológica
consistindo na criação de corredores verdes contínuos capazes de responder à melhoria da eficiência do ciclo da água e de uma maior eficácia na ventilação atmosférica através do funcionamento do sistema de brisas e, dessa forma, para uma amenização climática da maior funcionalidade e desempenho dos ecossistemas urbanos para uma maior resiliência dos sistemas naturais. A implementação da estrutura ecológica, quando ainda por mais associada a decisões técnicas suportadas pela sensibilidade biofísica à edificação, é por si só uma poderosa medida de adaptação e, por essa forma, representa uma aposta pública com um enorme retorno a ter em conta, inclusive, retorno financeiro, que no fundo é a quantificação dos serviços prestados pelos ecossistemas. Em 2007, Lisboa era uma cidade carente de espaços verdes de qualidade. Foi por isso que, desde 2008, temos vindo a desenvolver um programa sistemático de requalificação e criação de estrutura verde e passámos de apenas 30 hectares de novos espaços verdes entre 2004 e 2008 para 107 hectares de novos espaços criados e pelo menos de 1 hectare de requalificação de espaços verdes existentes para cerca de 53 hectares de espaços requalificados. Ou seja, nós nestes últimos anos temos 3,5 vezes novos espaços verdes e de mais 50 vezes espaços verdes qualificados. Isto é muito importante exatamente para combatermos as ondas de calor, mas também é muito importante para percebermos toda a problemática ligada quer à drenagem, mas também à eficiência da água. E foi nesta perspectiva de planeamento das ações a tomar que Lisboa aderiu também ao Meiers Adapt. Como sabem, um pacto importante de países da Europa e do mundo, exatamente para termos um documento a ajustarmos aos desafios atuais com que nos confrontamos. É um compromisso transversal, da qual estamos empenhados a agir em diversas frentes. Estamos a criar também uma estratégia integrada para a biodiversidade, assunto que está hoje na ordem do dia, exatamente porque muito raramente se falava de uma biodiversidade urbana, porque parecia uma coisa fora aqui do nosso programa urbano, mas que é absolutamente essencial para também ser uma ajuda, termos um bom plano de biodiversidade. Temos aqui pessoas que contribuíram muito para isso, que estão aqui agora a servir para mim, e é muito bom, e estamos neste momento a desenvolver um plano para um plano de ação com metas concretas em diversas áreas da sustentabilidade urbana. Por outro lado, a diversificação das tipologias de espaços verdes, com a introdução na cidade de parques que temos por base a vegetação natural, a introdução, por exemplo, de tipologias alternativas, como campos de cereais, a substituição para pratos biodiversos, ou até uma vinha, que espero que podemos saboreá-lo daqui a 3 anos, para além do ambicioso programa de hortas urbanas, envolvendo uma dimensão e de adaptação no domínio da eficiência energética dos materiais e da água. No domínio da água, felizmente, Lisboa pode contar com boas parcerias, quer com a Lisboa é Nova, quer com a EPAL, quer com a Sintejo, uma estratégia que desde 2009 tem permitido utilizar águas recicladas para a lavagem das ruas e que vai permitir avançar agora para a regra de espaços verdes. Estamos neste momento a combinar isso. Sendo que nós devemos ser, julgo que somos a terceira cidade do mundo com melhor eficiência em termos de percas de água do mundo, o que é um trabalho, obviamente, desenvolvido na EPAL, com atributos da Sintejo e da cidade de Lisboa, mas de facto é um bom caminho, um bom pronúncio, podemos chegar a um bom ponto em relação a esta matéria. Eu julgo que outras cidades muito sofisticadas têm resultados absolutamente catastróficos deste nível, como seja o caso de Londres e outros, porque nós temos uma perca de água na água que distribuímos muito eficiente, e isso é um orgulho para nós, mas também é uma marca que devemos utilizar neste tipo de fóruns. Por outro lado, soluções avançadas para termos melhores sistemas de rega nos nossos parques, que é o que tem acontecido agora com o Parque Eduardo VII de Campo Grande, que é isso que vamos tentar prosseguir e continuar. É evidente que todas estas matérias têm que estar ligadas a outras. Falei aqui nestas da estrutura verde, da água, da eficiência da água e da eficiência energética, assim é muito atração, porque são matérias
que têm ligadas diretamente ao meu ploro, mas elas têm que ser complementadas, ou não queria dizer complementadas, interligadas, com dois planos absolutamente essenciais que neste momento também estamos a desenvolver e que também estão aqui os responsáveis presentes. O plano de drenagem, porque no fundo isso é aquilo que nos vai permitir também prevenir o problema da pluviosidade e o problema da proteção civil, que é absolutamente aqui do meu colega, o Carlos Castro, porque é isso que nos vai permitir também dar segurança, vai-nos dar segurança às pessoas, mas também prevenir riscos, quer das inundações, mas também os riscos de sísmicos, que são absolutamente centrais. Nós temos uma estratégia para os prevenir. E, portanto, as alterações climáticas e as consequentes políticas de adaptação a adaptar à escala local são, sobretudo, políticas para reduzir a vulnerabilidade. E nós sabemos as nossas vulnerabilidades, estamos bem identificados, e eu fui aqui falando delas em pontas soltas, mas temos as nossas vulnerabilidades sísmicas, de inundações, de ondas de calor, e, portanto, é precisamente a estes níveis que nós temos que atenuar o risco. No fundo, é atenuar o risco. O Presidente da Câmara foi muito criticado quando disse: bom, há aqui coisas que é impossível nós resolvermos, mas podemos minimizar. No fundo, é o que eu queria dizer. Face ao nível de construções que nós temos, quer na Colina de Santana, quer na Baixa, é de facto que, se continuamos com este tipo de grau de pluviosidade não cíclico, como se previa, que era só de 50 em 50 anos, ou de 100 em 100 anos, mas tivemos todos os anos, e no mesmo ano já tivemos dois, é de facto, não é pondo os coletores absolutamente gigantes que nós vamos resolver o problema. Aliás, podemos perceber aqui também o custo deste tipo de coisas e a chatice que está aos cidadãos. O meu colega de Top Jagger, que é estranho, damos muito bem, porque temos, não é nada estranho, damos os dois muito bem, e ele dizia: quer dizer, este problema das alterações climáticas, nós temos que perceber muito bem também em próprio aos problemas que nós damos aos cidadãos quando tratamos disto. Porque imagina, dizia ele assim, que agora temos aqui um estudo com mais cheias e com mais problemas, que estão a ter também. Agora, quer dizer, é um estudo, vamos pôr aqui um coletor absolutamente gigante, vamos dar cabo desta cidade toda, aqui durante 5 anos, ninguém nos pode aturar. Os cidadãos não vão compreender isto, e ainda por cima, provavelmente não vai resolver o assunto. Então, temos que encontrar medidas muito inteligentes, e é no fundo isto que o nosso plano de drenagem vai procurar, é arranjar medidas inteligentes, provavelmente com mais solos mais permeáveis, com bacias de retenção, se calhar mais permeáveis. Também temos que ter, claro, os nossos coletores, mas temos que ser muito inteligentes na medida da aplicação destas medidas para sermos, para termos a população connosco. Porque uma pessoa dizer isto pode acontecer daqui a 50 anos é outra das grandes dificuldades de nós explicarmos algumas das nossas intervenções aos nossos cidadãos. E, portanto, temos que ser muito inteligentes nesta abordagem e, principalmente, não quer ser aqui, como é que é dizer, não encontro agora a palavra, quer dizer, mas temos estado de mãos dadas neste sentido e com uma estratégia que mude, e esse é outro problema que nós temos no nosso país e nas nossas cidades, mude o governo, mude o governo da cidade, a estratégia tem que estar definida. Porque não conseguimos perceber, nós que andamos aqui a estudar estes assuntos, a dedicarmos com muita alma a estes assuntos, que depois se venha lá uma mente iluminada e altera a estratégia, que entretanto técnicos, políticos, pessoas empenhadas, ambientalistas, estamos empenhados, pessoas do planeamento, que andamos a estudar isto, pessoas da proteção civil. Nós temos que ter uma estratégia que daqui para a frente seja, venha quem vier, depois tenha como boa. E no fundo é isto, o plano que nós estamos a conceber para a cidade de Lisboa, todos em conjunto, vai permitir aferir cenários climáticos com vista a diagnosticar essas vulnerabilidades,
de todos os atores aqui presentes, serviços municipais, juntas de freguesia, instituições do Estado, universidades, centros de investigação e desenvolvimento, empresas, com dados que apenas cada um de vós, porque no fundo temos que reunir estes dados todos, cada um de nós, ou de vós, tem nos setores onde operam. Pretende-se que o plano sirva a cidade de Lisboa, que sirva a todos os que aqui